Amém. Amós 5,14 diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. E o lavrador chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levastes Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmão, tem algumas partes nesse texto que falam da manifestação de Deus em justiça que elas removem o meu ser, me causam impacto. Porque nós sabemos que quando o nosso Senhor pisar no Monte das Oliveiras, a sua justiça ficará muito clara. E toda essa turma da impiedade, dos roubos, da exploração do seu próximo, da humilhação do seu semelhante, toda essa gente, diz Malaquias, vão se transformar em cinza debaixo dos nossos pés. Mesmo que nós não queiramos, seremos obrigados a pisar em suas cinzas, porque quem fará isso é o Senhor Deus dos exércitos. E tem a expressão aqui que diz: ai de vós que desejais, verso 18, o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Irmão, o dia do Senhor é um dia de luz. Jesus falou assim lá em Malaquias: para vós que esperais no meu nome, né? O Senhor vai nascer como o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E vocês serão como os bezerros da estrebaria que quando soltam no pasto, saem pulando felizes e alegres. E independente da vontade de vocês, vocês vão ter que pisar a cinza do ímpio que o Senhor vai exterminar. O dia do Senhor é dia de luz e não de trevas. Para quem? Para aqueles que nele esperam, nele confiam. Toda manifestação de Deus é luz para aqueles que nele esperam, para aqueles que estão enquadrados naquilo que é lâmpada dos seus pés e luz do seu caminho. Toda e qualquer manifestação de Deus é luz, é gloriosa. Porém aqui, Deus está levando uma palavra de
repreensão à nação de Israel. Está dizendo, vocês querem a manifestação do Senhor? Vocês querem o cumprimento das promessas? Vocês querem o dia da vinda do Senhor? Mas por que vocês querem isso? Porque para vocês é trevas. Vocês não estão enquadrados. Vocês estão fora. Vocês não estão fazendo justiça. No verso 21, o Senhor vai dizer, eu aborreço, desprezo as vossas festas com as vossas assembleias solenes. Não tenho nenhum prazer. Tudo aquilo que eles estão fazendo para Deus, Deus está dizendo, afasta de mim. Canta para outro lado, vira a boca de vocês para outro lado. Eu não quero ouvir esse estrépito do cântico de vocês. Imaginem um povo por quem Deus fez toda a história que conhecemos do Egito, toda a história do deserto, como Deus operou, deu liberdade àquele povo, como Deus, quando Josué não tinha condição de completar toda aquela vitória, Deus manda pedras do céu matar os adversários. Josué diz, sol detente de Gibeão, tu lua no vale de Ajalão, Deus para a terra, para o planeta, para que aquilo se operasse, conforme o clamor, e Deus dando vitórias sobrenaturais a Israel, ao ponto de, como prova a ciência hoje, ter parado a terra. Um Deus que para a terra por um povo, eu te digo uma coisa, meu irmão, é um Deus que está disposto a fazer qualquer coisa por você. Mas este povo, que quando se viu perdido, o exército de Faraó vem aí, qual o caminho? Meio-dia, quando o exército está se aproximando, o exército fica em trevas, eles estão debaixo do sol, enxergando tudo, e quando eles olham para trás, eles veem uma coluna de trevas, e o exército de Faraó não consegue andar naquelas trevas, porque se eles colocassem a mão na frente do nariz, eles não enxergavam a mão. De repente, do nada, as rodas dos seus carros são arrancadas. Olha o que Deus está disposto a fazer por um servo seu, por um povo que se chama pelo seu nome, por um povo que conduz o seu nome glorioso. Quando algumas pessoas, meu irmão, se apresentam cheias de derrotas, eu só tenho uma resposta no meu coração: não está andando segundo o que a Bíblia diz. Não está andando conforme a regra de Deus, porque quando nós temos uma regra, nós temos sempre o mesmo resultado. A Bíblia é uma regra. Quando temos uma regra, temos sempre o mesmo resultado. Na matemática nós vemos isso, lá está a fórmula matemática. Se eu pegar um número e jogar lá na incógnita, na questão da matemática, pego o número 10, naquela fórmula eu tenho um resultado. Toda vez que qualquer pessoa pegar o número 10 e jogar na mesma fórmula e fizer os seus cálculos, vai ter o mesmo resultado. Se alguém tiver um resultado diferente, errou na fórmula, errou nos cálculos. O Evangelho é uma fórmula em que nós podemos dizer lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus. Eu não tropeço porque eu estou enxergando. Eu não ando em trevas, as apalpadelas, as minhas decisões são precisas, são acertadas. Eu não tomo decisões em dúvida. Por quê? Porque o Evangelho está me iluminando, eu estou vendo tudo. Eu não tenho dúvida do que eu vou fazer. Eu consulto o Senhor e Ele me dá uma palavra, que é uma porção do Evangelho, e ilumina o meu caminho, e eu sei o que vou fazer. Eu não erro nunca, se observar os estatutos do Senhor. Como diz a Escritura, como desviará o jovem os seus passos do caminho mau? Aí o próprio salmista diz, observando o segundo a tua palavra. E nesse mesmo salmo ele vai dizer, lâmpada para os meus pés, luz para o teu caminho, para o meu caminho a tua palavra. No mesmo salmo ele vai dizer, sou mais prudente que os velhos porque guardo os teus preceitos. No mesmo salmo ele vai dizer, eu sou mais sábio do que todos os meus adversários, porque os teus estatutos estão sempre comigo.
Israel tem toda uma glória, toda um milagre. As coisas que aconteceram com Israel não se viu em outros povos. E, no entanto, Deus está dizendo assim: vocês, meu povo, vocês que esperam no meu nome, vocês que são chamados pelo meu nome, vocês não estão fazendo justiça, vocês não estão andando em verdade, vocês que são o meu povo, nem cante para mim, eu não quero ouvir vocês. Eu vou espalhar vocês aos quatro cantos. Se o dia do Senhor se manifestar do jeito que vocês estão, vocês não sobrevivem, vocês não herdam a glória, vocês baixam ao inferno. Vocês não serão galardoados pela justiça, mas pela injustiça. Vocês não vão ter vida eterna, vocês vão ter morte eterna. E essas coisas me assustam quando eu vejo o trabalho que Deus sempre me assustou isso. Quando eu vejo o trabalho que Deus fez com Israel, e eu olho para a nação de Israel, eu não consigo entender tamanha queda. Não consigo entender tamanha queda. Só Deus entende isso. Eu, como ser humano, não consigo entender tamanha queda. Deus está dizendo para o seu povo: se o dia do Senhor se manifestar, vocês já eram. Mas qual é o projeto de Deus para nós? Quando o Senhor se manifestar, Ele é para nós sol da justiça. Traz salvação debaixo das suas asas. Resplandece e ilumina o nosso caminho. Ele vai nos dizer: vinde com alegria, sorriso nos lábios. Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino. A Bíblia diz que quando nós estivermos entrando, nós temos esse entendimento por Apocalipse, quando nós estivermos adentrando nos portais celestiais, vai haver uma correria incrível. Anjo de tudo que é canto, reunindo trombeta, pífaro, gaitas e todos os instrumentos. A igreja, a Virgem do Senhor é chegada, vai ser um estrondo no céu, meu irmão. Vai ser uma coisa gloriosíssima. O dia que está proposto para nós é glorioso, se ele para nós é o sol da justiça. Mas é horrendo o mesmo dia, se o dia do Senhor para nós for dia de trevas. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Deus está falando para um povo que Ele está operando e etc. Nós podemos sempre tomar a lição para as nossas vidas. Eu quero te dizer uma coisa. Como que nós temos que trabalhar? Você sabe o que é o sofrimento de um ser humano? Pagar. Pagar não, porque não vai pagar. Sofrer. Se fosse pagar, teria um tempo que a dívida está paga e ele sai do seu castigo. Não existe pagamento de dívida no inferno. Isso é coisa de católico endemoniado, né? Não existe pagamento de dívida no inferno. Doutrina do purgatório é assinada embaixo, eu já li lá, quando essa doutrina do purgatório, ela está assinada por Lúcifer, Abaddon, Apolion. É ele que assina essa doutrina. Agora você imagina, irmão, se nós, Jesus falou assim: olha para o teu próximo e aquilo que você quer que as pessoas façam a você, fazei também aos outros. Irmão, vou voltar na tecla, nós precisamos trabalhar. Há uns 2, 3 cultos aqui para trás, o Espírito de Deus se moveu em mim poderosamente, mas foi muito poderosamente, e eu questionei na minha alma, no meu espírito, eu falei: meu Deus, que unção é essa? O Espírito Santo, que não mente, não se engana, essa unção poderosa é a alegria do Todo-Poderoso, pelo quanto que esta igreja está trabalhando. Irmão, foi demais. Foi demais. Foi demais. Tem pessoas trabalhando que eu nem sei, em outros estados, em outros países. E o Espírito de Deus, naquela fração de segundo, me fez lembrar de vários episódios. E eu tenho mandado alguns e-mails para alguns irmãos: trabalha. Deus tem mostrado que Ele está na tua vida, Ele está te capacitando para trabalhar para Ele. Digno é o obreiro
teu salário. Esquece o mundo, porque se ele te recrutou, a tua mesa sempre será farta. Porque nós precisamos nos compadecer. Precisamos, irmão. Nós somos chamados. Você sabe por que hoje o mundo está num caos tão vertiginoso? Porque Israel prevaricou. Israel pisou na bola. Mas o Senhor diz: a quem muito lhe é dado, muito é cobrado. Israel pagou por toda a humanidade. Israel pagou por todo o mundo. Nós temos uma missão. O nosso alvo, meu irmão, certamente é a igreja de Cristo, eu já falei disso. Mas eu me alegro quando alguns peixes não programados caem na nossa rede. Me alegro, porque o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. E se Deus é duro em dizer para o seu povo: olha, se vocês estão querendo o quê? O dia do Senhor? Se o dia do Senhor se manifestar, você não vai sobrar nada de vocês. Irmão, para e pensa. Nesses que nessa hora, hoje é quarta-feira, sexta-feira, são dias que os terreiros estão a todo vapor. Nesta hora, meu irmão, tem um batalhão de gente se curvando diante da pombagira. Mas você foi escape de lá. Você foi livre de lá. Foi livre, irmão. Nessa hora, tem um monte de gente entregando seu filho na mão de um padre homossexual para que o padre o abençoe. E aquela criança vai sair dali debaixo de uma maldição terrível. E sabe-se lá o que será o problema que essa criança vai ser dentro de uma sociedade. Nesta hora, batismos estão acontecendo dentro dos terreiros. Exus estão lambendo crianças inteiras. Cenas que eu via nos terreiros. Exu, pessoas possessas com os Exus lambendo as crianças inteirinhas, jogando cinza de cigarro em cima, jogando guimbas de cigarro, rolando criança no chão para batizar, para consagrar para a obra do diabo. Isso não comove a nenhum de nós? Comove. Ah, se Deus me liberasse para sair nas praças para evangelizar, pelo menos durante 6 meses. Eu te garanto uma coisa, meu irmão, por onde eu passasse, aquele lugar jamais seria igual. Mas essa não é a nossa missão, não é evangelizar, mas eu me alegro. Sabe quantas pessoas nessa hora estão baixando um trabalho na porta de um cemitério para um Exu, para uma pombagira, para um tranca-rua, para uma Maria Mulambo, para um preto velho, para uma Iansã, para um Iemanjá, jogando flores lá no mar? Tem um monte de gente, meu irmão, nesta hora sofrendo, chamando o demônio de meu pai, se curvando, se ajoelhando, rejeitando a glória de Deus. E eu te digo, se o dia do Senhor para aqueles que provaram o dom celestial e as virtudes do século vindouro, se para esses vai ser um dia horrendo, o que será do ímpio? Pois se Pedro escreve, o juízo de Deus começa pela sua casa, e se começa pela sua casa, o que será do ímpio? O dia do Senhor certamente vem. E eu espero a oportunidade de apostar a minha vida, que ele vem no século 21. Todos estamos preparados? Não, mas pastor, você falou que é em 2070. Tem muito tempo. Tem muito tempo não. Porque muitos dos que estão aqui dentro não chegarão nem sequer a 2050. Tem pessoas aqui dentro, irmão, não fique triste. Não fique triste porque Deus tem seus planos e são todos gloriosos. Mas tem pessoas aqui dentro que não vão chegar à velhice. Vão partir antes. Você está esperando 2070? Mas Jesus já marcou um encontro contigo muito antes. E queria eu que fosse o meu encontro. Queria eu um dia acordar, ou melhor, alguém acordar e olhar e dizer assim, ele partiu para a eternidade. Eu estaria cantando lá em cima, aleluia, glória a Deus. Quem é que quer esse mundo?
Quem é que quer esse mundo? E Deus é tão misericordioso, meu irmão, que esse mundo ainda não está fedendo. Sabe por quê? Porque nós somos o sal da terra. Mas vai chegar uma hora que ele vai feder, porque nós vamos sair. Então, meu irmão, o dia do Senhor vem. E se para alguns crentes que não estão direito, ele será um dia terrível, para e pensa, o que será o católico? Coitado do católico. Coitado. Imagina o dia do juízo, meu irmão. Imagina o dia do juízo. Lá está o trono branco. E uma turma passando em fila. E um julgamento acontecendo. E de repente, alguém escuta lá na fila: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino. E alguém entra num portal glorioso. E daqui a pouco alguém escuta: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. E abre-se outro portal e pessoas começam a ouvir gritos de horror, gritos de desespero, não, gritos, meu irmão, terríveis. E o pessoal na fila começa a ficar apertado. E alguns estão com confiança. Não, eu rezava o terço todos os dias. Eu pagava todas as minhas promessas. Eu mandava rezar a missa. Eu dei propriedades para a igreja, para o Vaticano. E quando se aproxima a hora dessa pessoa, quando ela olha aquela glória e diz: Senhor! E nem termina a palavra: apartai-vos de mim, não te conheço. E os anjos pegam para jogar fora. E a pessoa: mas Senhor, eu rezava missas. Eu clamava a Ave Maria. Eu fazia promessa para o Jesus da minha igreja. Eu chegava a fazer as novenas. Você está entendendo, meu irmão? Imagina o espírita chegando diante desse julgamento. Onde estão os Exus que sempre prometeram estar comigo? Onde está o tranca-rua, a quem me visitava toda madrugada na minha casa e eu falava com ele? Onde está a pombagira com suas vestes vermelhas e as suas rosas? Exulta e canta, filha de Sião. Grande é no meio de ti o Santo de Israel. Exulta e canta, meu irmão. Olha para a miséria dos outros e aprende a contemplar a glória que há na tua vida. Imagina quantas crianças do interior saíram dos seus interiores, Nordeste, interior da Itália, para ir para o Vaticano se transformar num padre. Porque eles acreditam naquilo. Quando chegam lá dentro, são sujeitados ao ato homossexual, sofrem a maior pressão psicológica, cedem, se transformam em gays e assumem a posição de padre, de bispos e etc. E chega uma hora que eles acreditam que aquilo, de tanta pressão, aquilo tem que ser assim, daquele jeito. Mas quando eles começaram naquelas trevas, naquela obra, eles acreditavam que aquilo era verdadeiro, mas nunca eles conseguiram escapar daquilo. Você escapou? Eu escapei? Valoriza o que você tem. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O dia do Senhor virá, irmão. Mas o dia do Senhor realmente é um dia terrível. Se haverá sorrisos e cânticos, vai ser um mínimo, porque o número de prantos, lágrimas de sangue, gritos e desesperos vai suplantar qualquer sorriso naquela época. Mas o dia do Senhor vem. Agora, como Deus está dizendo aqui, Israel não está preparado. Nós estamos vendo aí um Israel que até hoje não está preparado. Está à beira da morte. E nós estamos esperando a hora em que nós vamos gritar para Israel. Ele vai ter a chance de um segundo grito, porque eles não atentaram para João Batista, na sequência Jesus e Pedro, eles não atentaram para isso e foram trucidados, estão sendo até hoje massacrados.
E Deus, por uma promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, Abraão, amigo de Deus, Deus, por causa dessa promessa, ainda lhes dará um último grito, através da voz da restauração, que veio não somente para restaurar as igrejas, mas restaurar todas as coisas, inclusive Israel. Então, como vai ser a vida das pessoas quando Cristo se manifestar? Olha os batistas que estão lá envolvidos na sua maçonaria, os presbiterianos, todos engrandecidos, chegaram a tal ponto a cegueira, se auto-engrandeceram a tal ponto que criaram a maçonaria cristã. Maçonaria cristã. Como é que alguém pode adorar o bode e adorar Jesus Cristo, unigênito do Pai? Eles estão cegos, mas a luz que lhes ilumina os olhos está no nosso espírito e na nossa alma. E é por isso que eu digo à igreja: trabalha, irmão, oferece a tua vida como holocausto no altar, e não deixa que a chama de Deus sobre ti se apague nem por um instante. Tenha compaixão primeiramente da tua própria vida, depois da dos outros. Você foi chamado com uma missão muito gloriosa, uma missão muito especial, uma missão transcendental. Você foi chamado para receber a unção que antes de ti ninguém teve. Não pode desprezar, tem que valorizar. Aqui diz: eu aborreço as festas, as assembleias solenes, não tenho nenhum prazer, ainda que me ofereçam holocausto, vossos manjares, não me agradarei deles. Não atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Deus nunca mandou oprimir o forasteiro. Deus nunca mandou massacrar o estrangeiro. E Israel fazia isso. Oprimia o forasteiro, massacrava o estrangeiro. Mas com relação a forasteiros e estrangeiros, existia, é só você consultar o Antigo Testamento, existia a lei de Deus. Bastava eles seguirem a lei de Deus e ter o comportamento que Deus queria que eles seguissem. E eles veriam a glória de Deus. E eles despontariam de uma maneira gloriosa. E agora, Deus não estaria dando esta palavra, este tipo de palavra tão horrenda, que faz qualquer um estremecer, porque muita gente, inclusive hoje nas igrejas, estão dizendo que Maranata, ora vem Senhor Jesus. Hoje dentro das igrejas estão cheios de, abre aspas, israelitas, e fecha aspas, pessoas iludidas, pensando de um jeito, sem observar que o julgamento de Deus está sendo de outro. Tem pessoas, irmão, dentro das igrejas por aí afora, dizendo: irmão, o dia do Senhor está próximo. Jesus está às portas, olham os sinais, olha a corrupção, olha a apostasia, mas ela não percebe que ela mesma está incluída na corrupção, na apostasia. Ela está falando do que é certo, mas com os seus passos e com a sua vida errada. Não basta ter o conhecimento, tem que andar segundo este conhecimento. O Senhor diz aqui, portanto, verso 16, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. Quando ele usa essa expressão, você já sabe que o cenário é de guerra. Em todas as praças haverá pranto. Ele está falando do dia do Senhor, mas está dizendo que em todas as praças vai haver o quê? Pranto. E em todas as ruas dirão: ai, ai. E o lavrador chamará para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Irmão, a sua vida está legal? Se o Senhor disser, como disse para Amós: Amós, que vês? E Amós disse assim: eu vejo um prumo. Veste bem, Amós, porque eu vou passar no meio do meu povo de Israel. Deus pode passar, irmão, nessa noite? Você sente, isso não é autossugestão, você sente no teu espírito
a testificação do Espírito Santo, a paz e a alegria, que se o Senhor trovejar na terra dos mortais, você está seguro? Você está bem? Você olha hoje para o seu dia que ficou para trás e você pode dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor? Você pode olhar para uma semana que ficou para trás e você pode se ver de joelhos dobrados, adorando e bendizendo o nome do Todo-Poderoso e as lágrimas correndo no seu rosto? Você pode se ver sentado à mesa, abrindo a Escritura, ouvindo os cânticos, ligado com Deus, desenvolvendo a sua vida espiritual? Você pode dizer: Deus, passa no meio da minha vida, e pode passar, porque eu estou aguardando a manifestação do Todo-Poderoso. Em todas as vinhas haverá o quê? Pranto. Mas vinha é símbolo de quê? Jesus. Vinha é símbolo da igreja. Vinha é símbolo da igreja. Ou será que Deus vai passar no meio das plantações de uva? Em todas as vinhas, em todas as igrejas, haverá pranto. Em todas as vinhas. Isso aqui inclui as tribos de Israel e as igrejas, que nós já vimos. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Ou seja, nós somos vinha também. Em todas as igrejas haverá pranto. O dia do Senhor é um dia que vem e vai abrasar uma multidão incontável. Muitos que se dizem crentes das mais famosas e poderosas denominações, que se venderam a tudo que é ramo da sociedade, vão experimentar o pranto mais profundo, e não é um pranto que lhe dê a chance de arrependimento, é um pranto que não cessa, porque é o dia do Todo-Poderoso. Agora, irmão, eu tenho uma notícia para você. A obra que Deus está realizando, Ele não nos chama de igreja, Ele não nos chama de vinha. Nós somos o prenúncio do grito da meia-noite, nós somos a voz da restauração, nós não somos a vinha, porque nós não somos uma igreja, nós somos aqueles que despertam a própria igreja. Esse é o grande projeto de Deus com as nossas vidas. E é por isso que você não pode fraquejar, você não pode vir para esse ministério com a intenção de trabalhar o tanto quanto você trabalhava em outras organizações. Você tem que trabalhar 10, 20, 50, 100 vezes mais, porque a graça é maior, a unção é muito mais poderosa, o entendimento nem se compara. Então tem que trabalhar duplicadamente, multiplamente. Porque antes, lá nas outras organizações, você não entendia nada de Bíblia. Você entrava, sentava, acabava o culto e ia para casa, seco e morto, vazio, igualzinho entrou. Mas aqui não. O Senhor tem te sacudido. O Senhor tem te chamado à responsabilidade. O Senhor tem te ensinado a trabalhar. Tem te dado as ferramentas. Tem te dado respostas. Então, meu irmão, em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. É dia de trevas e não de luz. Como se um homem, olha que coisa horrenda, como se um homem fugisse do leão e se encontrasse com o urso. Como se entrasse em casa, encostasse a mão na parede, fosse mordido de uma cobra. Não será dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Sem o quê? Nenhuma claridade. Se é sem nenhuma claridade, significa que tudo que pudesse ser comparado à alegria vai ficar sucumbido debaixo de tamanha tristeza, pranto e dor. E o que serão dos adoradores do Exu? Os que adoram o Exu Sete Capa? Que eles vão fazer quando estiverem diante do tribunal de Jesus Cristo e clamarem: Pombagira, cadê você que prometeu sempre estar comigo? Quando eles clamarem pelos demônios mais poderosos, tem terreiros aí que dizem que invocam os 700 Exus. Muita gente se acha forte
usam suas guias de pérolas atravessadas do ombro até a cintura. O que é isso que você está usando? Isso aqui é a proteção dos Exus que eu tenho. Os meus pais, o meu pai Xangô, nem para padrasto aquilo serve. E tem gente chamando aquilo de pai, desprezando o verdadeiro Pai das luzes, que é o Deus Todo-Poderoso, que nos criou, que nos deu a vida, que nos trouxe a existência. Irmão, guarda na tua alma isso. O grande dia da manifestação do Senhor, mesmo que tu, vamos assim usar essa expressão, esquecer um pouco a sequência teológica, mesmo que você, na terra, contemple a manifestação do Todo-Poderoso, o seu sorriso não será ouvido. O seu cântico não será escutado. Porque o pranto de toda uma geração, de toda uma humanidade, será tamanha que vai apagar todo e qualquer sorriso. Mas, para nós que esperamos em Cristo, Ele virá, trazendo salvação debaixo das suas asas. Irmãos, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Se Ele é contigo, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita. Tu não podes vacilar. Aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ele faz a parte dele. Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer daquele que mama no seu peito? Todavia, diz o Senhor, ainda que a sua mãe que te amamenta se esqueça de ti, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Olha bem agora a continuidade da mensagem. Se tu tivesses apenas sido criado pela tua mãe, se os olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso não tivessem sido sobre ti, hoje tu não estarias aqui. Contempla hoje, considera no teu coração que quem te sustentou desde o ventre se chama Jeová, Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Para de sentir falta da tua mãe, não te é Deus o bastante. Para de esquece o teu pai. Porque no reino para onde você vai, o teu DNA não será conhecido, senão como o DNA da fé do Filho do Todo-Poderoso. É assim, ponto final. Porque alguns estão sugestionando a tua parada na caminhada. Porque alguns estão te oprimindo. Joga tudo para o alto. Corre para os pés do Senhor Jesus. Fale com Deus em nome de Jesus. Santo Aleluia, e eterno Deus, nesta noite nós te exaltamos, Senhor. Te glorificamos, ó Deus, porque verdadeiramente o Senhor tem nos dado as armas, Senhor. Te exaltamos, ó Deus, na tua magnitude, Senhor. E nos humilhamos diante dos teus pés, porque bem sabemos que em breve, Senhor, tu há, ó Deus, de contemplar a nossa alma, que há de ir de encontro o nosso espírito diante de ti. E o anseio da nossa alma em ouvir a tua palavra que diz, o teu brado, ó Deus, que ecoará, e diante de nós a palavra que nos encontrará dirá, vinde bendito do meu Pai, possuíres por herança o reino que vos está proposto, desde antes da fundação do mundo. A nossa alma anseia, Deus, por esta hora, encontrar os teus braços, Deus, em contemplarmos face a face aquele que hoje vemos como enigma no espelho, mas brevemente, ó Deus, a tua palavra se cumprirá. Brevemente a nossa alma, o nosso espírito, Deus, estará de diante daquele que era, daquele que é e o que há de vir. O Todo-Poderoso estará diante daquele que é Senhor, sobre tudo, sobre todos, de terra, céu e mar. Estará diante daquele que é magnífico e que é excelso. Estará diante daquele que tudo pode e nenhum dos seus planos sequer pode ser frustrado. Por isso, Deus vivo, que a nossa alma nesta noite se alegra, Deus. Por isso, Senhor, que a nossa alma exulta e canta de alegria, Deus, pelo sangue derramado, Senhor, que esta terra há de dar conta, Deus, mas também por este sangue, ó Deus, em que a nossa alma, Senhor, se alegra, Deus, porque verdadeiramente nascemos, ó Deus, gerado naquela cruz, e o teu sangue
teu sangue nos levantou, o teu sangue nos pôs de pé, o teu sangue, Senhor, nos fez a cada dia e nos faz, ó Deus, firmes e constantes, a lembrarmos daquela cruz, a vermos o Senhor desfigurado no madeiro, a vermos o Senhor encarando, ó Deus, todo o sistema e o mundo, Senhor, para nos ensinar o que verdadeiramente é a minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade do meu Pai. Por isso, nesta hora, vem, Senhor, pisa os altares do mundo, Deus. Vem nesta hora, Senhor, nesta hora, porque nós clamamos diante de Ti e Te pedimos as Tuas espadas, Deus, sobre o Santo Cristo. Te pedimos pedras nesta hora, Deus, aos Teus adversários. Te pedimos nesta hora, Senhor, as Tuas espadas, Tuas lanças, Deus, o juízo e a sentença. Aleluia, a este Deus, povo, amém. Quanto mais assim a este povo, Deus, cuja Tua, ó Deus, palavra chegou até eles, mas eles viraram as costas, Senhor, e uivaram diante do Teu altar. Por isso, Deus vivo, santo e poderoso, que o Teu fogo venha, Deus, como um abrasador, incendiando o Santo Cristo, Deus, dando sentença e cabo, Deus, daqueles que, ó Deus, viraram as costas e zomba do Teu santo nome, Senhor, pois Tu és vivo, Senhor, as Tuas vestes são talares, o Teu nome é santo e não pode Aleluia, ser blasfemado. Por isso, Deus vivo, que os cães nesta noite sintam a Tua ira, que os blasfemadores, Deus, sintam o peso do Teu braço, que aqueles que se fazem malditos, Deus, porque desprezaram o Teu santo nome, sejam eles, Deus, o juízo, Deus, a cada dia sobre eles, em o nome santo de Jesus, ao Deus vivo, o Santo de Israel, ao Deus que está no nosso meio, àquele que nos tem falado boca a boca, face a face, aos que não tem nos ensinado e que nos tem, Senhor, adestrado na arte da guerra, seja honra, seja glória, seja o louvor, seja adoração ao que é santo e majestoso. Te adoramos, Deus, em o nome santo de Jesus. Aleluia, Deus vivo. Só o Senhor é Deus. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim, essa é a história de todos nós. O inimigo fez pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que me estendeu a mão para me ajudar. O meu coração batia forte. Pensei, tudo está perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando assim: não temas. Não temas, pois estou contigo. Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus o Nazareno. Foi Jesus o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus o Nazareno. Foi Jesus o Filho de Deus.
o meu coração batia forte. O Nazareno Jesus. Deus único, Deus poderoso. Ó Deus, essa é a história da nossa vida. Mas hoje o nosso espírito, ó Deus, tem confiança. Nós podemos dizer: vem, Senhor Jesus. Porque já não somos mais como outrora, Deus. Não andamos mais no curso deste mundo, meu Deus. O teu nome tem valor para nós, meu Senhor. A tua palavra nos foi revelada, Deus. Para nós é a verdade. O Senhor nos deu graça para lá fora escrevermos e lançarmos ao mundo, ensinando a morrer por Cristo. Ninguém morre por ti, Senhor, se não te conhecer face a face. De maravilhoso Deus. Meu Senhor, ninguém dará a vida por ti, nem um centavo, se não te conhecer. Olha para esta congregação, Deus. Conta nos teus dedos, meu Senhor. Aqueles que nessa noite dizem: Senhor, se preciso, conta com meu sangue. Ó inspirador de todas as frases, sustentador de toda a ideologia, Santo Deus que era, que és e que há de vir. Nós sabemos em quem temos crido. Não apenas repetimos o que Paulo escreveu, meu Senhor, mas nós vivemos isso. Sabemos em quem temos crido. E nós estamos certos de que Tu és poderoso. Senhor, se não tivéssemos certeza do Teu poder, já teríamos pedido desculpa ao gigante, Deus. Mas nós ainda esperamos a queda dele, Deus. Ainda esperamos arrancar-lhe a cabeça, Deus, e dizer: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Meu Senhor, essa é a história da nossa vida, meu Pai. O coração bate forte e diz: é o fim, Senhor. Quantas vezes achamos que estávamos perdidos, tudo acabado, sem nenhum amigo. Mas em meio às lágrimas, Deus, a Tua voz ecoa: não temas. Deus vivo, meu Senhor, ó bendito. Senhor, quando nós ouvimos esta frase, não temas, Tu não precisas dizer quem és, nós já sabemos que és Tu. O som da Tua voz e a convicção desta frase, não temas, é de alguém que pode todas as coisas, que do nada traz a existência, da morte gera vida e não vê limites. Se for preciso, Senhor, Tu dirás novamente: Lázaro, sai para fora. Deus, não importa que não apareça nenhum amigo,
nós sabemos que tu nunca nos abandonarás. Ó Deus, que o teu povo sinta isto. Isto, Senhor, que o Senhor tem posto aqui, dentro do meu coração. Ó Deus, como o Senhor fez com Moisés, reuniu os anciãos e disse: Deus poderoso, ora com eles, Moisés, porque eu tirarei do espírito que está sobre ti e repartirei sobre eles. Que hoje seja esse dia, meu Pai. Que hoje seja o dia, que seja um novo marco na história do cristianismo. Que esse povo volte para sua casa sem sentir o chão. E ao chegar nos seus lares, que vejam os céus abertos, Deus. Tu me chamaste para esta obra, Deus. Não me chamaste para ver a queda do teu povo, mas o levante do teu espírito. Como desde o princípio o Senhor falou neste ministério, seriam sim como um vale de ossos secos. Mas o Senhor disse: e eu tenho te honrado, meu Senhor. Profetiza, filho do homem. E eu profetizei, Senhor. Eu profetizei. Sopra o teu vento, Deus. Mais do que Pentecostes. Mais do que a restauração da colheita, Deus. Mais do que um simples cristianismo que a história está zombando, Deus. Deus, mostra para o diabo que o Senhor ainda tem 7.000. Não deixa a nossa alma baixar com as cães à sepultura, sem que vejamos o teu espírito marchar na largueza da terra, Deus. E sem que aquela palavra se cumpra, Deus, na satisfação da nossa alma. As águas cobrirão a terra, a tua palavra cobrirá a terra, como as águas enchem o mar. Faze transbordar esse teu servo, faze transbordar aquele, faze transbordar aquele outro, faze-os transbordar. Dá-lhes nessa noite uma experiência, não na casa deles, aqui agora, meu Pai. Para que eles saibam em quem têm crido, estejam certos de que tu és poderoso. Mostra a força das tuas armas, Deus, para que não haja temor no meio desse povo, senão ao teu santo nome. Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia. Assim sendo, não voltaremos atrás. Como disse Esther, ó Deus, se eu viver, viverei. Se eu perecer, perecerei. Estende tu, Senhor, o teu cetro para nós. Nos dá misericórdia. Nos dá graça e direção. Porque o nosso espírito não terá paz, enquanto não ver a tua espada fuzilar sobre a terra, Deus. Estremecer os teus adversários e glorificar o teu nome. Ó poderoso, não faremos aqui tendas, porque nós habitamos debaixo das asas do Altíssimo, Deus. Mas verdadeiramente, Senhor, o ministério de todos os profetas se encontra em nosso meio. Por isso que Israel vai ouvir, e todas as igrejas ouvirão. O Espírito o Espírito das 7 igrejas, das 7 cartas de Apocalipse, está sobre ti, geração Jesus Cristo. Não adormece, porque Ele vai te levantar. Não é tempo de parar. Já estamos mais perto do fim do que do começo. E no meio do caminho,
ninguém pode ficar. Não há tempo para voltar. Não há mais chão atrás de você. Bendito Deus, nos abençoa com compreensão da tua palavra. Porque se nós entendermos a tua palavra, o viver será Cristo e o morrer será lucro, Deus. Eu te peço nesta hora, meu Senhor, arranca aquela frase que está lá naquela placa, ensinando a morrer por Cristo, e tatua ela, Senhor, nos nossos corações, na nossa mente. Ó Deus, que todos, quando lerem aquela placa, possam receber o impacto e estremecer. Que aqueles que ainda não entendem, possam ficar extasiados, chocados. E que o teu Espírito de misericórdia possa ministrar-lhes ao coração. Nós te adoramos, Senhor, e dizemos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces, preciosas consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem chegar na sua casa esta noite, dobrar os joelhos, colocar o rosto em terra e ver a glória de Deus. Os que assim desejam, declaram, amém, pois a vitória é nossa. Aleluia. Vamos em paz em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Riba lavare canto de manto, ricanta lava soli mi canto, ricanto de manto. Riba lavare canto de manto, riba lavare canto, só canto de mantos. Riba lavare canto, Deus. Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Aleluia. Aleluia a Deus. Ricanto de manto, ricanta lavassore bicantos de canto. Ribalabare cantos de manto, ricanto de cantos. Aleluia, Senhor dos altos céus. Só o teu nome é santo. Só o teu nome é digno. Digno é o Senhor de receber a honra, a glória, a virtude, o poder, o louvor e a adoração. Pois com o seu sangue comprou povos de todas as tribos, línguas e nações. E para o Senhor e seu Deus os fez reis e sacerdotes. Aleluia a Deus. Irmão André, tem algo para passar? Não? Amém. Deus, leva o teu povo na tua graça, na tua paz. Na tua graça, na tua paz, que esta unção os acompanha pelos séculos dos séculos sem fim. A graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces, preciosas consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor Jesus. Os que assim o fazem declaram, pois a vitória é nossa. Amém, irmãos. Vamos em paz em nome de Jesus.